Sejam bem-vindos, alunos do curso de graduação de Medicina da Universidade de Caxias do Sul. Aqui quem está falando é o professor Fabrício Fortuna, aqui na disciplina de propedêutica. E nessa aula a gente vai discutir então sintomas gerais, o exame físico geral e também vamos falar um pouquinho sobre o exame e a interpretação dos pulsos radiais e também da frequência e do ritmo respiratório. E esses sintomas e sinais são assim classificados como gerais, porque eles podem ser causados por um grande número de doenças, tá? Eles não guardam especificidade com causa alguma. Porém, nessa etapa assim dessa avaliação global do paciente, ela fornece para o médico atento uma ideia de um impacto que a doença está causando no paciente, tá? Então, embora eles não tenham assim grande valor para diferenciar diagnósticos, eles têm enorme valor para ajudar o médico a decidir, por exemplo, se um paciente precisa de uma internação hospitalar porque ele está muito grave, ele precisa acelerar um diagnóstico. Quando ele tem que pensar em causas de doenças mais graves, quando esses sinais ou sintomas estão presentes, quando a doença não é tão grave ou não é tão alarmante assim. Então, é uma etapa muito importante assim da avaliação global do paciente e que normalmente assim ela já é feita mesmo durante a anamnese, né? Quando a gente está conversando com o paciente, a gente está prestando atenção em alguns desses aspectos dele, já vai formulando automaticamente na nossa cabeça assim essa impressão geral, essa avaliação global do paciente. O primeiro sintoma que a gente vai conversar, que também é um sinal vital, é sobre a temperatura corporal. Tá? E aí a gente tem três conceitos que a gente vai conversar, que são febre, calafrios e hipertermia. Tá? Então nós somos mamíferos, né? Então a nossa temperatura ela tem que estar reguladinha, e a gente gasta energia nesse sentido. E a temperatura normal vai de 35 graus Celsius até 37 graus Celsius de temperatura oral, tá? Certo? Qualquer elevação da temperatura normal do indivíduo é considerada então febre. E aí a gente já entra num problema, né? Porque aí cabe muita interpretação. Eu revisei aí os livros texto e também alguns artigos, insights, e não tem nenhum lugar que vai te dar um ponto específico a partir do qual a temperatura é febre ou não. Isso, como vocês devem imaginar, causa uma certa confusão no dia a dia. Seria muito mais fácil, né? Se a gente pudesse dizer, não, toda temperatura acima de 38 é febre e abaixo disso não é febre. Porque a gente não consegue conhecer, ninguém fica medindo qual que é a temperatura normal de todo mundo, né? Então, assim, se perguntarem para vocês, bah, mas uma temperatura de 37,5 graus Celsius medida na axila, ela é febre? Ela pode ser febre? Eu diria que provavelmente sim, mas isso cabe à interpretação. Para estudo de desencadear ações em hospitais, assim, né, em pacientes internados, tipicamente a gente usa um ponto de corte, porque aí o estudo tem que definir, de 37,8 graus Celsius axilar, que corresponde a 38,3 graus Celsius oral, como sendo um limiar, assim, para ter uma certeza um pouco maior de que se trata de febre, né? Que não pode ser porque o indivíduo está com muita roupa, com muito cobertor, etc. e tal. Mas mesmo temperaturas inferiores a esses pontos, mas ainda assim superiores a 37,2 graus Celsius, elas podem estar indicando um estado febril, tá? Principalmente se ela for acompanhada da sensação subjetiva, né? Então, todos vocês já provavelmente já sentiram isso, né? Aquela sensação subjetiva dessa elevação da temperatura corporal, tá? Mas por que a gente tem febre, né? Eu acho isso muito importante, assim, vocês entenderem que ela é febre, ela é muito mais um mecanismo de defesa do que um sintoma e principalmente muito mais um mecanismo de defesa, desculpa, do que um alvo terapêutico, porque isso sim causa
a meu ver, uma enorme de uma confusão em o que fazer com a febre, tá? É claro que a gente entende assim que a população leiga vai se preocupar com febre, porque é um sinal de alarme, né? Então você tem o seu filho está com febre, você se preocupa. O paciente está internado no hospital há 3 dias e a febre não cede, não desaparece, então o familiar se preocupa, tá? Mas é diferente do nosso entendimento como médicos, né? Da gente saber que a febre, ela sim tem uma razão de existir, e isso está muito bem documentado, né? Que isso acelera a nossa resposta inflamatória para que a gente tenha uma maior chance de ganhar de infecções, sejam elas virais, bacterianas, por parasita, enfim, independentemente da causa, se for uma infecção, a febre é uma resposta do corpo que acelera, que melhora as nossas chances de sobreviver àquele insulto. Ela faz parte da resposta normal do corpo. Então ela não tem assim, justificativa nenhuma de ser um alvo terapêutico. Você usar antitérmico e achar que isso vai melhorar em algum ponto a evolução do seu doente, isso está absolutamente errado e já documentado em estudos científicos. E até alguns poucos estudos fazem a gente pensar o contrário, que às vezes, que eventualmente até essa essa tensão assim exagerada em baixar a febre, e não deixar que a febre exista, ela pode eventualmente até tá causando algum mal ao invés de algum bem. Tá? Então, claro, 38,5, 39 graus, um sofrimento intenso, nosso trabalho como médico é de aliviar. Porém, assim, elevações menores do que isso, de 37,8, 38, 38,2 graus Celsius, são na enorme maioria das vezes razoavelmente bem toleradas pelos pacientes, tá? Com um grau muito pequeno de sofrimento, e não deveriam gerar assim esse uso maciço de antitérmicos que a gente enxerga tanto em nível hospitalar como em nível ambulatorial, né? Vocês estão começando a caminhada de vocês, já devem saber que a automedicação é um grande problema dentro da nossa cultura, né? E que nenhum fármaco é 100% seguro. Então, mesmo antitérmicos podem ter efeitos colaterais importantes e a gente tem que ter muita atenção e muito juízo na hora de usar isso, tá? Às vezes até para não mascarar esse perfil da febre que pode ser para a gente um sinal importante assim de como que a gente tem que interpretar as coisas. Então, como em qualquer sintoma, é importante a gente perguntar assim para o paciente qual que é o momento que ele percebe a febre, se tem um horário do dia que seja mais comum, há quanto tempo faz que ele está sentindo isso, tá? Se ele tem essa sensação que a gente chama dos calafrios tremulantes, tá? Que é o famoso bater queixo de frio, de tremelicar de frio junto com a febre. Isso tem uma especificidade um pouco maior para infecções causadas por germes bacterianos do que... Então, as infecções virais podem dar calafrios? Podem, tá? Mas as infecções bacterianas graves mais frequentemente causam os calafrios tremulantes, são um sinal importante assim, para o médico, tá? E bem como assim eventuais medicamentos que ele tem usado, o tempo que leva para ceder, quão frequente é. Então isso é importante a gente ter uma boa ideia quando a gente investiga esse sintoma de febre, tá? Nem sempre a gente precisa medir a temperatura de todo mundo na prática, tá? A gente tem que ser um pouco seletivo disso. E aí entra outro aspecto interessante, né? Que existem vários tipos de maneiras de aferir a febre, tá? Na literatura americana, a gente lê muito sobre a aferição oral e retal, certo? Eles usam muitos termômetros orais e retais. A temperatura oral, ela é considerada assim o padrão ouro assim de medir a febre e contra a qual os outros tipos de aferições são comparados, tá? Na nossa cultura a gente não tem muito essa prática de medir a temperatura oral por uma questão de higiene, de dificuldade de higienizar os objetos, os termômetros. Então não é muito bem aceito assim de ficar colocando o termômetro na boca, tá? Muito menos a temperatura retal. Uma forma que eles deram de tentar diminuir essa questão assim da contaminação entre indivíduos
utilizando esse tipo de mensuração é através de um termômetro infravermelho timpânico. Você troca ali aquela porção, aquela pecinha de plástico que vai em contato com a orelha do paciente, e aí esse termômetro ele lê a temperatura infravermelha do tímpano, e ele é bastante preciso, o porém ele é muito caro, tá? O que dificulta muito o nosso acesso assim no dia a dia. Então, assim, disparado, a forma mais comum que a gente ainda vê na prática de mensurar a temperatura é a temperatura axilar. Ela é mais baixa do que todas as outras, então sempre que você mede temperatura axilar, você tem que ter ideia de que essa temperatura é de 0,5 a 1 grau mais baixo do que a temperatura oral, tá? E é daí que vem o famoso 38. Então, a temperatura máxima oral considerada normal é 37, e aí então a gente traduzindo isso para a temperatura axilar, a gente usa 38 graus como sendo, assim, entre aspas, aquele limite onde a partir daqui a gente começa a pensar que realmente aquilo possa ser uma elevação anormal da temperatura corporal. Tá? E tem uma nova forma de mensurar a temperatura que surgiu agora com a pandemia, que foi o termômetro infravermelho na fronte. Né? Então, como tinha que testar em massa, né, verificar a temperatura em massa, eles evoluíram com esses dispositivos. Eu acabei de fazer uma revisão rápida aqui de alguma literatura antes de gravar essa aula e não está pronto ainda, tá? Pelo que eu li, tem uma variabilidade muito grande entre dispositivos, tá? E conforme a temperatura do paciente vai subindo, aí o erro aumenta mais, então tem erros assim de até 1 grau. Não que os termômetros axilares também sejam precisos, eles estão longe disso, tá? Mas vem uma tecnologia nova, ela tem que passar por um crivo um pouco melhor para conseguir entrar, assim, né, eu diria, como deve no mercado. Então, eu ainda não tenho uma confiança muito grande para recomendar para vocês, e nos livros o texto que eu tenho aqui, nenhum deles ainda recomenda o uso do termômetro infravermelho de fronte, de rotina, tá? Mas isso eventualmente pode mudar bastante rápido, então é algo que está aí no horizonte para facilitar, eu diria, a nossa vida, né? Para facilitar a nossa vida. Em relação às causas, a febre ela tem assim muitas causas. Causas comuns são infecções, reações a medicações, doenças malignas, né? Todos os tipos de câncer podem causar febre, doenças inflamatórias não infecciosas, como as doenças autoimunes, as doenças reumatológicas, as vasculites. Então, tudo que inflama o corpo, inclusive o trauma, inclusive cirurgia, inclusive queimadura, né? Tudo que causa dano no corpo, que inflama o corpo, pode causar febre. Então é assim um sintoma absolutamente inespecífico que tem uma grande variedade de causas. E aí vem essa frase aqui que eu fiz questão de escrever aqui, que nem sempre é infecção. Não simplifiquem dessa forma, né? De que febre quer dizer que é infecção. Não. Absolutamente o contrário, não tem nada que ver isso, né? Hipertermia é um termo que a gente reserva para quando tem uma elevação assim muito grande da temperatura e que ela não se deve a um estímulo desses fatores assim hipotalâmicos de elevação de temperatura, que seria a febre. Não, a hipertermia ela é assim um, um aumento que ele é secundário ao esgotamento da nossa capacidade de perder calor. Então, por exemplo, se eu ficar no deserto correndo sem tomar água, aí a minha temperatura ela pode subir, porque mesmo suando no máximo, eu não consigo mais perder calor para controlar a minha temperatura, e aí eu chego então numa hipertermia. Tá? Então, um maratonista, uma pessoa que está desidratada, num extremo de calor, agora com as mudanças climáticas, eventualmente a gente vai ter que lidar com isso mais em algumas regiões do mundo, né? Aí então é a chamada hipertermia. Existem algumas causas assim de doença, né, não só relacionadas ao ambiente, que são causadoras de hipertermia. Uma bastante conhecida são as drogas utilizadas em anestesia inalatória, que podem gerar uns quadros assim. Mas a diferença básica então é que a febre ela é causada por um estímulo hipotalâmico, enquanto a hipertermia o hipotálamo está funcionando bem no máximo
e mesmo assim ele não está conseguindo regular a temperatura corporal. Um outro conceito importante para a gente conversar é o conceito de astenia e fadiga, tá? Também outro sintoma bastante comum, que ele significa assim, esses termos eles são intercambiáveis, tá? Astenia ou fadiga, eles têm assim medicamente o mesmo significado. E eles querem significar falta de força, falta de energia, tá? Então a doença ela atingiu um nível assim de sistêmico, ela não ficou só localizada num órgão e aí você não está se sentindo bem, não tem aquela energia, não tem aquela força normal, não quer sair da cama, não consegue trabalhar, está difícil trabalhar. Então as causas são inúmeras, a gente pode falar ali de anemia, de doenças inflamatórias, de doenças infecciosas, de novo, câncer, a desnutrição, as doenças psiquiátricas como depressão também frequentemente causam astenia e fadiga. Então parece que tu tá sempre com a bateria baixa, tá? Tá sempre com a carga, tá lá embaixo, certo? É uma falta de energia. Isso é um sintoma muito importante assim da gente perguntar se o paciente tem ou não tem e documentar claramente, né, quanto tempo faz que isso está se arrastando e é um sinal de que a doença tem um contexto sistêmico maior. A anorexia também, né, que é a perda de apetite. Tá? Então, orexia é apetite, anorexia eu não tenho apetite, eu não tenho vontade de comer. Também é outro sintoma importante da gente perguntar para os pacientes nessa avaliação geral. O emagrecimento, tá? Então não é aquele emagrecimento voluntário que a pessoa está fazendo esforço para perder peso, não. É o emagrecimento involuntário, a perda de peso é involuntária, que também esse é um sinal assim muito grave, de doenças mais graves, que tem um impacto maior para o paciente. É importante a gente tentar quantificar, dificilmente eles sabem exatamente quantos quilos eles perderam, a gente pergunta então se a roupa está alargando, se está folgando, tenta usar datas específicas, feriados, para tentar determinar um ponto no tempo exato aí de quanto faz que isso está acontecendo. Tá? Então isso é importante para estimar a perda de peso. Quando essa perda de peso é maior do que 10% do peso corporal prévio do paciente, por exemplo, eu tenho 80 quilos, eu emagreci mais do que 8 quilos, tá? Então isso tem um caráter prognóstico ainda mais importante. Tá? Também o ganho de peso, a gente tem que perguntar. O ganho de peso pode ser por acúmulo de gordura, tá? Então, quando o meu gasto energético ele é menor do que a quantidade de caloria do que eu ganho, isso é um grande problema hoje na medicina do adulto, eu diria até que na própria pediatria, né, já está lidando com esse problema também. E pode ser também por acúmulo de fluido. Então, tanto emagrecimento como ganho de peso podem ser por doenças endocrinológicas, podem causar doenças endocrinológicas, tá? O ganho de peso. A gente tem que daí diferenciar através, depois da pesquisa de edema, que a gente vai falar bastante na aula de sintomas cardiocirculatórios, sobre o que é edema, como pesquisar o edema, se isso poderia ser acúmulo de fluido, por exemplo. Tá? Mas é importante a gente saber se o paciente está ganhando peso, tanto como sendo um fator de risco, como eventualmente como sendo um sinal de alguma doença endocrinológica aí que a gente tenha que procurar. Sudorese também pode ser um sintoma geral importante, frequentemente associado com infecções e neoplasias. Tá? Uma infecção assim, clássica que causa a sudorese e a tuberculose, quando ela tem um caráter que às vezes é conhecido como sudorese noturna, né? De você encharcar lençol, travesseiro e ter que trocar de pijama de noite, tamanho grau daquela sudorese. Isso tem uma especificidade bem razoável para o diagnóstico de tuberculose ou de linfoma, né? Sudorese noturna, frequentemente, se não é tuberculose, é linfoma. Sudorese pode ser também um sintoma de doença de neuropsiquiátrica, como ansiedade generalizada, sintomas de infecções também, de doenças neoplásicas, então a gente sempre tem que perguntar sobre isso. E o prurido,
tá? O prurido uma vontade, assim, é um sintoma dermatológico, uma vontade assim de coçar, uma irritação ali, que não é uma dor, mas pode ser assim, um incômodo assim, muito intenso. Quando ele é localizado, ele frequentemente é secundário a afecções dermatológicas locais, a reações alérgicas, picadas de inseto, uma causa comum de prurido. Né? As infecções, as verminoses podem ser causa de prurido. E eventualmente você tem alguma doença que causa um prurido sistêmico, como o uso de medicações, como a própria icterícia, que no quadro mais grave a icterícia pode também causar um prurido generalizado intenso, e eventualmente assim pode ser de difícil tratamento, né? De difícil tratamento, ele vem da liberação cutânea assim localizada ou disseminada de mediadores inflamatórios, como a histamina, que aí vão causar essa necessidade, essa sensação, que pode ser bastante assim, causar bastante desconforto para os pacientes. Nunca deve ser assim minimizado essa questão do prurido, né? É uma causa comum aí de consulta até o alívio, a busca do alívio do prurido, né? Mas é sempre importante a gente tentar descobrir o que está causando, não tratar só o sintoma. Isso é uma regra geral que vale para tudo. Então agora a gente passa assim dos sintomas gerais, que eram esses, para o exame físico geral. O primeiro item do exame físico geral é uma impressão subjetiva, ampla, tentando encaixar o paciente em um de 3 estados gerais. A gente vai olhar para ele, vai assim, digamos assim, unir toda essa impressão global que a gente tem dele e vai caracterizar ele como bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral. Tá? Então, bom estado geral seria relativamente fácil, né? Somos nós todos aqui, um paciente ambulatorial fazendo seu check-up, uma doença que tem um impacto um pouco maior, causando algum desconforto maior, um paciente que precisa internar no hospital, ele normalmente está em regular estado geral. E um paciente em mau estado geral é aquele paciente que está sofrendo bastante, um comprometimento importante da sua função física, do seu estado físico, com desnutrição grave, ele está sonolento, torporoso, em coma, respirando com dificuldade. Geralmente são os pacientes que a gente encontra nas unidades de emergência, nas unidades de terapia intensiva e também aí nas enfermarias, nos cuidados paliativos, assim com doenças graves, avançadas e incuráveis, tá? Então, de novo, isso é subjetivo, vocês vão ter o seu tempo para aprender a reconhecer o que é o que, né? Felizmente para nós, os pacientes em bom estado geral são muito mais numerosos, então aí vocês vão aprender com o tempo a classificar esses pacientes nessas 3 categorias, tá? Depois a gente vai estudar as faces dos pacientes, né? Às vezes as doenças elas se apresentam assim, o diagnóstico se apresenta examinando o rosto do paciente, tá? Então, se o rosto é absolutamente normal e não te chama atenção para nada, então ela é uma face atípica. Se a doença causa desnutrição, sofrimento, emagrecimento intenso, como essa foto que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo do slide, então essa face a gente chama de uma face hipocrática, né, em homenagem ao pai da nossa profissão, que descreveu isso lá nos seus textos ancestrais lá na Grécia, né? Então ele conseguia ver que a paciente tinha uma doença grave apenas examinando o rosto dele, né? Uma outra face, a endocrinologia é a campeã das faces, tá? A gente tem várias doenças endocrinológicas aí que alteram o rosto e já dão a dica para o médico diagnosticar só olhando, né? A primeira delas que eu vou citar é a face mixedematosa, que é típica do hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele retém fluido, ele retém colágeno na derme, no espaço subcutâneo, e com isso o rosto todo incha. Ele causa perda das pálpebras, né, que é a madarose, né, então o cabelo fica rarefeito e o rosto fica pálido. Então o rosto incha, as pálpebras incham,
as sobrancelhas caem e o rosto fica mais pálido, assim, com o olho meio que fechado, a pessoa fica com menos energia, né, bradipsíquica. Então, essas famosas faces mixedematosa. O contrário, que é o hipertiroidismo, tem uma causa específica que é chamada de doença de Basedow-Graves. Hoje a gente conhece mais por doença de Graves, que ela tem assim, o hipertiroidismo ele emagrece, então o rosto está magro, e a gente tem o bócio, que é perceptível às vezes olhando para o pescoço, né, dá para enxergar o bócio, o aumento da glândula tireoide, junto com uma exoftalmia, que é característica dessa doença de Basedow-Graves. Os olhos eles ficam um pouco mais para fora das órbitas do que o normal. Então aí essa face basedoviana, tá? A doença de Parkinson é uma doença do sistema extrapiramidal que prejudica muito o movimento dos pacientes. E o rosto, né, o aspecto assim que a gente consegue ver no rosto dessa doença é uma face em máscara, né? Tem muito menos movimento no rosto, o rosto fica parado, e essa seria então a face parkinsoniana. A foto que vocês estão vendo no canto superior direito aqui do slide é a face em lua cheia, que é característica de uma doença, que é a doença de Cushing, né? Que é quando um adenoma de hipófise ele produz um hormônio, que é o ACTH, que estimula demais a produção de cortisol a partir das glândulas suprarrenais, e esse cortisol em excesso é um hormônio anabolizante que acaba acumulando bastante gorduras em lugares assim estranhos do corpo, como nessa região malar, colocando o canto da boca, deslocando o canto da boca. Então vocês olham para aquele rosto e vocês veem que é diferente de uma obesidade pura, né? Então esse deslocamento, né, do lábio, do canto do lábio para caudal, assim, é isso que caracteriza bastante esse olhar da faces em lua cheia. Depois a gente tem a acromegalia, que é excesso de produção de hormônio de crescimento, e aí o rosto cresce, principalmente no aspecto da mandíbula, né? Além das extremidades crescerem, dos mãos crescerem, dos pés crescerem, o indivíduo tem uma estatura elevada, e a mandíbula cresce desproporcionalmente ao rosto, ficando então com a face acromegálica. E a gente tem uma doença do colágeno, que tem um caráter infiltrativo da pele, que é a esclerose sistêmica progressiva, e que ela também causa assim uma redução do movimento com infiltração dessa pele no rosto, né? Principalmente ao redor do lábio, né? Com pregas muito definidas ao redor do lábio. E a gente pode então detectar e ver a face esclerodérmica. Tem uma outra face que é incomum hoje, mas que era muito comum nos tempos bíblicos, que era a face leonina, né? A face leonina era casada pela antigamente chamada de lepra, hoje a gente usa o termo técnico, que é a hanseníase, né? É uma doença micobacteriótica causada pelo bacilo de Hansen, que é um parente aí um pouquinho mais afastado da tuberculose, e que causa infecção crônica granulomatose da pele, que pode desabar o nariz, então ficar com uma face infiltrada, com o nariz deformado, que é chamada de face leonina. Mas então, de novo, né, o mais comum que vocês vão ver na prática vai ser a face atípica, é assim que vocês vão descrever a enorme maioria dos seus pacientes. A gente avalia também nessa etapa o estado mental dos pacientes, tá? A gente vai dividir o estado mental nesses 4 componentes. Como é que está a consciência, tá? Como é que está o nível de alerta, quão alerta está o paciente? Como é que está a lucidez dele, o conteúdo do pensamento dele? Como é que está a orientação dele em relação ao tempo, ao espaço, né, ao lugar onde é que ele está, a rua onde ele mora, e em relação a si mesmo e quem está ao redor dele. Então, com perguntas, a gente vai ter, como que é seu nome? Onde é que o senhor mora? Qual que é esse lugar onde a gente está? Quem que é essa pessoa que está com o senhor? Quem que sou eu? Como, né? Então, a gente vai tentando delimitar bem comprometimento nesses domínios aí do estado mental, certo? Então, a consciência, a gente pode utilizar alguns termos subjetivos para dizer o quanto que o paciente está
consciente ou inconsciente. Então ela não fica só no consciente ou inconsciente, são etapas, né? São graus de inconsciência. Então o normal é estar alerta. Se eu estou um pouco comprometido, eu estou sonolento. Se eu estou mais comprometido, eu estou torporoso. E se eu estou muito comprometido, eu estou comatoso, tá? Então a gente pode utilizar esses termos e em casos onde a gente precisa de uma graduação assim um pouco mais fidedigna, a gente vai abrir mão de uma escala que é só para vocês conhecerem que eu estou citando ela aqui, que ela dá pontos, né, para os níveis de comprometimento de consciência, que é a escala de Coma de Glasgow, que vocês estão vendo aqui do lado, né, que avalia a abertura ocular, resposta verbal e resposta motor. E aí a gente vai conseguir pegar e graduar um pouco melhor. Ela vai de 3 até 15, com scores maiores sendo normais, 14 ou 15 é normal, e scores mais próximos de 3, principalmente abaixo de 8, considerados então em nível de coma, tá? E a gente vai então ter uma pontuação mais objetiva, uma forma mais objetiva da gente graduar esse nível de consciência, tá? Então o conteúdo da fala, como que responde, ele me dá a lucidez. E a fala a gente pode ter 3 alterações. Ela pode ser normal, ou o paciente pode apresentar uma dislalia, uma disartria e uma disfasia, tá? A dislalia, a dislalia é um conceito que tem mais a ver com pediatria, né? Aquela criança que ela tem assim uma dificuldade de pronunciar uma letra. O exemplo clássico aí é o Cebolinha, né? Que troca o R pelo L, mas é uma questão mais fonoaudiológica ali de movimentação ali da língua, enfim. A disartria a gente encontra em quem tem problemas neurológicos, né, que é, por exemplo, o paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, né, teve um AVC, e aí a movimentação da língua fica difícil para ele pela questão muscular, e ele não consegue pronunciar, a fala dele está toda arrastada, né, está toda comprometida, porque a língua não está se movimentando direito. Então, esse seria a disartria. E a disfasia são os distúrbios de lesões do sistema nervoso que comprometam aquele processo de você transformar a ideia numa palavra. Então, isso fica no nosso hemisfério dominante, no lobo frontal, e aí lesões que atinjam, né, são as áreas de Broca e Wernicke, né, e as áreas que atingem esses segmentos específicos ali dos lobos frontais dominantes, elas podem comprometer essa nossa capacidade de transformar a ideia em palavra, e com isso a gente trocar ideias, ficar com uma fala que não é congruente, sem conseguir transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Então isso é chamado de disfasia, que no seu grau extremo então é chamado de afasia, quando o paciente não consegue se comunicar em virtude disso. Passando no estado mental, a gente pode então passar para a avaliação das mucosas, tá? Isso é um passo muito importante na nossa avaliação global, onde a gente vai inspecionar principalmente as alterações de cor e as alterações de turgor ou estado de hidratação. Para isso nós vamos inspecionar principalmente a mucosa palpebral e a mucosa oral, tá? Então as mucosas normais elas estão coradas, certo? Ou elas podem estar pálidas, que frequentemente é um sinal de anemia, seja qual for a causa. Tá? A gente consegue detectar a palidez cutânea como sinal de anemia quando a hemoglobina cai de 9 gramas de hemoglobina por decilitro, tá? Sendo que o nosso normal é entre 12 ou 13. Então, níveis moderados de anemia, a gente consegue detectar já a palidez cutânea, tá? Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante, alteração importante da cor das mucosas é a cianose. A cianose ela é definida como o aumento da hemoglobina não ligada ao oxigênio, né, da deoxihemoglobina. Então a hemoglobina é quando ela está ligada no oxigênio, ela tem aquela cor vermelho morango, né? E quando ela não está ligada ao oxigênio, ela tem uma cor mais azul arroxeada. E a gente percebe então quando a deoxihemoglobina cai aí a oxihemoglobina cai aí de 90, 88, 85%, a gente já consegue notar essa mudança de cor, a perda do vermelho
para um tom mais arroxeado, isso é chamado de cianose, tá? E é um sinal bastante importante de doença do sistema cardiorrespiratório, tá? Em algum lugar a hemoglobina não está conseguindo se ligar com o oxigênio e aí nós temos que investigar qual que é a causa disso, tá? E a gente também pode então detectar a icterícia, né? A inspeção da mucosa, principalmente da mucosa ocular, vai nos dizer, vai nos mostrar graus mais leves de icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina, desse pigmento, que tem a ver principalmente com o metabolismo hepático, digestivo, e a gente, quando tem algum problema então na excreção, aumento na produção desse pigmento, a gente vai acumular isso na pele, nas mucosas, e a mucosa do olho, por ser branca, a esclera do olho, por ser branca, então é um bom ponto da gente procurar essa alteração. Ou examinando o olho, a gente consegue detectar icterícias com aumento de bilirrubina acima de 2, 2,5, que é o dobro do normal. E, eventualmente, se em casos mais graves de icterícia, ela vai se acumular na pele inteira. Então, a mucosa normal é corada em relação à cor, acianótica e anictérica, tá? E ao vendo alguma dessas alterações, então isso tem que ser descrito, certo? Em relação à umidade e grau de hidratação, então as mucosas normais são úmidas, obviamente. Então a gente vai olhar o olho, ver se ele está com aquele aspecto brilhante, se tem aquela lágrima ali, vai olhar a boca, ver se a boca está úmida, se a mucosa está úmida. E vai pegar a pele também, vai passar a mão na pele do paciente e ver se ela tem o turgor normal. O que é o turgor? É essa sensação tátil, né, de que a derme ela é um colchãozinho que a gente tem ao redor da gente, que ele é macio e ele rapidamente volta para o lugar dele quando a gente pega e faz uma dobrinha nele, né? Ele é elástico, a pele normal ela é elástica. Se ela está com o turgor diminuído, ela fica menos elástica, ela perde essa elasticidade e ela pode eventualmente até formar pregas que demoram para retornar ao seu lugar, e ela perde também em espessura, tá? Porque ela desidratou. Então aí a gente diz que o turgor cutâneo está diminuído, certo? Que seria o contrário do edema, que é o acúmulo do líquido nesse espaço subcutâneo, nesse tecido celular subcutâneo. Então as mucosas normais são úmidas, elas podem estar secas e eventualmente podem até estar com o turgor diminuído, ou ao contrário, elas podem estar edemaciadas. Mas o edema a gente não procura na mucosa, não é ali, né? Aí o acúmulo vai ser no tecido celular subcutâneo, principalmente nas extremidades inferiores, que a gente vai procurar o edema, tá? Um outro aspecto muito importante é avaliar o estado nutricional, tá? A gente tem hoje uma população que é afetada pelo estado nutricional em dois grupos muito distintos, né? Que são os hipernutridos, né? A gente tem os obesos, né? Que perfazem aí 30% da população hoje, 35%, dependendo de qual país está falando. E a gente tem aí o aumento do risco cardiovascular, com hipertensão arterial, com diabetes mellitus, com doença cardiovascular, com infarto, com AVC e tudo que vem com a doença do excesso, né? E a gente tem a carência, a gente tem aí, sei lá, 7, 10% da população ali que tem carência, né? Que está desnutrido. E é importante a gente então avaliar essa questão do estado nutricional. Uma forma assim objetiva, porém bastante assim generalista de avaliar isso é através do índice de massa corporal, mas isso é muito útil, tá? Então o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando ele está abaixo de 19, você tem que prestar atenção de que isso possa ser desnutrição. Acima de 25 é considerado sobrepeso, acima de 30 é considerado obesidade, tá? Às vezes você tem que prestar atenção porque tem indivíduos aí que são fisiculturistas e o aumento do peso não necessariamente é gordura, tá? Então por isso que eu digo, ele é muito generalista, ele tem limitação, então tu tem que ter um escrutínio aí às vezes de como é que tu vai usar o índice de massa corporal para avaliar um paciente específico, tá? Mas via de regra ele funciona muito bem para categorizar risco cardiovascular, bem como a circunferência abdominal e a razão cintura quadril, né? Pega uma fita métrica, passa média ao redor do umbigo
e depois vai lá, passa no quadril na maior circunferência, que é bem onde pega ali os glúteos, e aí tu faz essa rasão cintura-quadril. Essa razão ela é até 0,9 para homem e até 0,85 para mulheres. Acima disso, e principalmente acima de 1, significa que o seu abdômen tem mais gordura, gordura visceral, que é gordura ruim, e isso aumenta bastante o seu risco cardiovascular. Tá? Então o estado nutricional ele é global, a gente vai olhar o músculo, como é que tá, ver se o músculo, como é que está o trofismo muscular. Então o indivíduo pode ser eutrófico, ele pode ser hipotrófico e ele pode ser apresentar hipertrofia muscular, né, no caso dos fisiculturistas, certo? A doença não causa hipertrofia muscular. Aí seria mais questão de hábitos de comportamento, certo? Então, mas é muito importante para a gente detectar o hipotrofismo, que a geriatria tem seu próprio termo para isso, que é a sarcopenia, né? De você perder músculo. Isso é um sinal muito importante de doença, de desnutrição. Olhar os cabelos que ficam frágeis, você tem perda, queda de cabelo quando está desnutrido, eles ficam quebradiços, né? Os dentes, eles mudam de cor, eles ficam doentes, eles apresentam mais lesões, a gengiva fica doente, as unhas, né, ficam quebradiças, opacas, a língua também fica lisa, com um aspecto irritado na carência nutricional, que a gente chama de glossite, né, inflamação da língua. A pele fica seca, fica descamando, né? Eventualmente algumas deficiências nutricionais podem causar até lesões de pele, como a deficiência de vitamina B3, que é a pelagra, né? Que pode deixar a pele ficar não suportar o sol. O escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, também pode causar lesões de pele. Né? Os olhos ficam diferentes, ficam mais secos, ficam mais apáticos, tá? Então esses são todos sinais importantes aí para a gente procurar de desnutrição, né? Obviamente para afetar esse tipo de coisa a gente precisa ter um grau de desnutrição que é grave. Nem sempre desnutrição é só uma questão de falta de alimento, que no Brasil isso é um problema, mesmo na nossa realidade aqui no nosso hospital escola isso é um problema que a gente vê diariamente, né? A questão social, a carência mesmo. Mas pode ser doença, né? Tem as doenças que afetam o intestino, que o impedem de absorver adequadamente os nutrientes e você acaba ficando desnutrido. A doença celíaca é um exemplo, a pancreatite crônica é um exemplo, né? As ressecções intestinais por doença inflamatória intestinal ou por tumores, quando extensas, podem gerar um quadro assim. A própria cirurgia bariátrica leva a um estado de desnutrição meio que controlado. Então a gente tem que estar sabendo avaliar isso e reconhecer nesses aspectos do paciente assim os sinais de desnutrição que às vezes podem ser bastante sutis, tá? Existe também uma outra forma de a gente categorizar os indivíduos que é em relação ao biotipo. Isso também é em desuso, né? Mas eu vou citar aqui para vocês. A gente costumava categorizar, desculpa, os pacientes em 3 biotipos. O normolíneo, que é a gente usa para caracterizar o biotipo o comprimento, a estatura crânio-caudal e látero-lateral. Então, o normolíneo seria o normal, o brevilíneo seria aquele indivíduo mais atarracado, onde o látero-lateral é proporcionalmente maior do que o crânio-caudal, e o longilíneo é, então, aquele indivíduo que é o contrário, aquele crânio-caudal é maior proporcionalmente do que o látero-lateral, certo? E isso tem eventualmente alguma relação assim com risco para doenças. O longilíneo ele pode ter mais pneumotórax espontâneo, por exemplo. O brevilíneo ele costuma ser um biotipo mais obeso, mais relacionado com doença cardiovascular. Tá? Isso foi utilizado bastante tempo, ainda é citado nos livros e eventualmente vocês podem achar útil caracterizar os indivíduos nessas categorias aí. É importante observar também nessa avaliação geral a postura normal. Posturas anormais podem aparecer eventualmente e podem sinalizar para algumas doenças específicas, tá? Inspecionando o tórax, a gente vai avaliar graus, e a coluna, né? Nós vamos avaliar graus de cifose, lordose e escoliose. Cifose, então, é uma acentuação da inclinação da coluna
para frente, a lordose é uma acentuação da inclinação da coluna para trás, e a escoliose seria a inclinação lateral da coluna, que seria anormal com graus acima de 5 graus, assim, tá? Então, eventualmente, no exame físico, nós vamos olhar o tórax e a coluna lombar dos pacientes e vamos já conseguir enxergar se ele tem graus patológicos de cifose, lordose ou escoliose, certo? A ortopneia é uma postura muito comum da gente ver em doenças cardiorrespiratórias, tá? Então, coração doente ou pulmão doente, eventualmente até doenças neuromusculares que afetem o sistema respiratório podem causar ortopneia. Então, isso vocês têm que gravar isso, respirar sentado é melhor do que respirar deitado, tá? Então, o paciente fica sentado, a gente pergunta para ele e enxerga ele respirando, e ele está sentado e ele diz, olha, quando eu deito eu estou respirando melhor. Ele pode apresentar ancoragem, né, que é pegar e fixar os braços para poder utilizar melhor a musculatura respiratória para respirar, quando isso caracteriza principalmente as doenças que obstruem os brônquios, né? Ou não ter ancoragem, aí a ortopneia pode também ser causada por doença cardíaca, insuficiência cardíaca talvez seja a causa aí mais comum de ortopneia, tá? Então, ortopneia é preferência de respirar sentado. A postura de prece maometana é relativamente incomum e ela alivia a dor da pericardite aguda, tá? Então, o indivíduo se colocar ajoelhado e inclinar o tronco para frente, né? Isso parece aliviar aquela dor porque reduz o retorno venoso do abdômen para o tórax. E aí, como o teu pericárdio está inflamado, o teu pericárdio visceral ele vai diminuir, porque o coração vai ficar mais vazio e não vai raspar tanto no pericárdio parietal, e com isso você vai ter menos dor, né? A postura de cócoras alivia a dispneia de cardiopatias congênitas cianóticas em algumas crianças. E o opistótono e o epistótono, que vocês estão vendo aqui na foto, são posturas absolutamente anormais de contratura generalizada. Vocês estão vendo ali, né, o grau de contratura cervical rígida, que ocorrem principalmente nos casos de tétano grave, né, que felizmente aí, com a vacinação em massa da população e a melhoria da higiene da população, a gente vê cada vez menos, mas eventualmente então vocês vão se deparar com isso em algum lugar, né? O opistótono e o epistótono. E aí também, dependendo da situação, você vai pedir para o seu paciente dar uma caminhadinha, ou já vai ter olhado ele entrar no consultório e vai fazer uma observação sobre a marcha dele, né? Se a marcha está normal ou se ele apresenta ataxia, que é dificuldade na marcha, tá? A ataxia é dificuldade da marcha. O exame apropriado da ataxia pode sinalizar para doenças do sistema nervoso central em áreas específicas, que nós vamos discutir mais na aula de exame neurológico, certo? Uma marcha muito comum é a marcha parkinsoniana, né? Eu já falei para vocês que o Parkinson ele mexe com o sistema extrapiramidal, então o paciente com Parkinson ele é rígido para caminhar como um todo, e ele dá pequenos passos assim, né, os passos bem pequenininhos para conseguir caminhar. Então foi assim que o médico britânico descreveu a doença lá em 1800 e deu o nome para a doença. E também podem apresentar algum grau de instabilidade postural, ou seja, uma dificuldade de se manter de pé, né, e de manter o equilíbrio, tá? Então tudo são coisas importantes de você verificar já no exame geral. E aí nós vamos avaliar então mais dois sinais vitais, né? Que é o exame dos pulsos radiais e o exame da frequência e ritmo respiratório, tá? Eu acho que o pulso radial é muito importante, vocês focarem em desenvolver essa capacidade de avaliar o pulso radial, tá? Aqui vocês estão vendo a linha de pressão na aorta e uma linha de pressão no pulso radial, obviamente ele é bastante inferior à pressão na aorta, tá? E ali a gente vai ver algumas coisas, né? A gente vai medir a frequência, que deve ser medida com o relógio, tá? Então você vai utilizar o indicador e o dedo médio, vai localizar a artéria radial no aspecto lateral, né, próximo ao polegar do punho,
e vai ficar ali percebendo o pulso. Quando você perceber o pulso, então você olha para o relógio e vai contar um minuto e vai ver quantas vezes você sentiu o pulso naquele minuto, e essa vai ser a frequência cardíaca, tá? Então a frequência cardíaca a gente mede não é pela ausculta cardíaca, é pelo exame do pulso radial, tá? O normal é entre 60 a 100 batimentos por minuto em repouso, sendo que uma frequência menor que 60 é considerada então uma bradicardia e uma frequência maior do que 100 é considerada uma taquicardia. Além disso, a gente vai caracterizar esse pulso se ele é regular ou irregular, tá? Então, as arritmias cardíacas nós também podemos detectar através do exame físico com um simples exame aí do pulso radial, tá? Então, você vai durante esse minuto, por isso que é importante gastar esse minuto, não é 10 segundos, não é 15 segundos, porque você pode ver batimentos que não estão dentro daquela regularidade normal, que podem ser extrasístoles ou podem ser arritmias mais graves, como fibrilação atrial, quando o pulso vai ser absolutamente irregular, e com o tempo você vai aprender a distinguir essas extrasístoles de outras arritmias só através do exame do pulso, tá? Então, a frequência a gente vai dar um número para isso, é um sinal vital, e a regularidade a gente vai caracterizar se ele é regular ou irregular, tá bem? Também comparar um lado com o outro, ver como é que está a simetria, doenças de aorta e seus ramos podem ser detectados através de assimetria dos pulsos radiais. Um pulso muito diferente do outro pode sinalizar para uma doença aterosclerótica ou uma dissecção de aorta, certo? E a amplitude, né? O quanto que esse pulso é forte ou é fraco. Então a amplitude ela pode ser normal. A gente costuma utilizar esse sistema de cruzes, né, para dizer quanto fraco é o pulso, né? Então 4 cruzes seria o normal. Se ele está muito fraquinho, uma cruz, fraquinho, 2 cruzes, um pouco fraquinho, 3 cruzes, normal, 4 cruzes. Tu pode usar isso para descrever no exame físico. Se ele é um pulso muito débil, que tu praticamente não consegue sentir, então a gente chama de um pulso filiforme, que normalmente é um sinal de gravidade. Ou então, se ele é mais grave ainda, ele está ausente, né? Tem ausência de pulso radial, um quadro de choque ou alguma oclusão arterial daquele membro, tá? Então, de novo, frequência, regularidade, simetria e amplitude, né? Isso que a gente tem que reportar na nossa descrição dos pulsos radiais. Tem algumas doenças das válvulas aórticas que podem se caracterizar por pulsos característicos, né? Que são a estenose aórtica grave, quando esse pulso, então, ele vai ser um pulso tardio e vai ser muito fraco, ou seja, o pulso tardos e parvos, então, que é o da estenose aórtica grave, e o pulso radial da insuficiência aórtica, que ele recebe um nome especial que é em martelo d'água. Então você vai ter uma grande impulsão sistólica e rapidamente vai cair a pressão diastólica por causa da lesão valvar na aorta. E aí ele vai parecer, então, ele vai ter um caráter esse que parece uma batida de um martelo d'água na ponta do teu dedo, né? São duas, assim, denominações clássicas da semiologia associadas, então, às patologias da válvula aórtica que vale a pena a gente mencionar aqui para vocês. E para terminar essa aula, então, vamos falar sobre a frequência e ritmo respiratório, né? A frequência respiratória normal ela vai de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, se você tem menos do que 12 incursões respiratórias por minuto, você tem uma bradipneia, e acima de 20, então, é considerada uma taquipneia, certo? Se você está respirando normalmente, tanto em amplitude quanto em frequência, então você está eupneico, tá? Esse é um termo que eu uso muito nas minhas descrições, porque ele já está dizendo assim, olha, o padrão respiratório dele está absolutamente normal, ele não está usando musculatura respiratória acessória, não está com esforço, ele não está com ortopneia, ele está com a frequência normal, ele está com o ritmo normal, então o padrão respiratório normal é considerado uma apneia, certo? Quando você tem aumento da amplitude do esforço, então você está com uma hiperpneia, tá? E aí a gente vai ter algumas anormalidades de ritmos respiratórios que são clássicas, tá? Duas delas eu acho que merece uma menção, né? Que são a respiração de Shines-Stokes,
que é um ritmo engraçado, é uma acentuação gravíssima, assim, onde você vai de apneia para hiperpneia, tá? Então, e vai ciclando isso ao longo de vários segundos. Então, faz uma apneia, começa a respirar devagarinho, vai aumentando, aumentando, tanto amplitude quanto frequência, aí faz uma hiperpneia e depois vai diminuindo, 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 e aí você fica ciclando entre apneia e hiperpneia, tá? Isso é um sinal de doenças graves que afetem o sistema nervoso central, ou controle da respiração, né? Ou insuficiência cardíaca grave, quando a circulação está muito, muito, muito comprometida, né? Fica num estado quase de um choque circulatório compensado. Aí você tem, então, essa respiração de Chaynes-Stokes. E essa anomalia tem a ver com a dificuldade dos centros respiratórios no bulbo de perceberem a variação do pH, da PaCO2, que são o drive principal do nosso estímulo respiratório. Então, seja por um comprometimento circulatório extremo, seja pelo comprometimento direto do tronco encefálico, então os sensores da respiração não estão funcionando bem. Isso leva, então, a esse ritmo absolutamente anormal, que é o de Chaynes-Stokes. E o último alteração de ritmo que é clássica é o ritmo de Kussmaul, onde você tem uma taquipneia e uma hiperpneia extremas. E a causa mais frequente, então, são as acidoses, né? Quando o pulmão tem que excretar ácido, sabe, no limite, né? A gente consegue fazer isso, excretando CO2 você consegue controlar o pH do corpo. E aí, num caso de uma cetoacidose diabética, por exemplo, ou numa intoxicação alcoólica grave, o teu centro respiratório está trabalhando ao máximo para conseguir regular o pH do corpo, e a gente consegue perceber isso através dessa respiração de Kussmaul, tá? Que é a taquipneia e hiperpneia combinada. Se você colocar o nariz perto da boca do paciente, você pode perceber no hálito dele os sinais do ácido ali. No caso da acidose diabética, da cetoacidose diabética, o cetoácido tem um odor frutado, né, que parece assim uma grapa, e eventualmente então na intoxicação alcoólica você também pode perceber o odor da bebida alcoólica ali, para conseguir entender o porquê que o paciente está com esse padrão anormal. Então essa seria... Com isso eu vou encerrar essa apresentação para vocês, né? Então espero que vocês tenham gostado das explicações, enfim. E qualquer coisa, então acho que é sempre importante vocês também revisarem os livros-texto para eventualmente buscarem mais informação do que aquilo que eu sou capaz de passar para vocês. E estou sempre à disposição de vocês nas aulas práticas para a gente tirar dúvidas e discutir, e também ver isso também na prática, que é importante. Tá bem, pessoal? Até a próxima aula e um abraço!